E agora, então, vamos para a nossa entrevista com a nossa entrevistadora Maria Eduarda Schiavonin e Camila Oliveira. Isso aí, gente. A Camila é estudante de jornalismo aqui da UX e está no 3º semestre. Ela já teve experiências na área, foi estagiária aqui do Comunicaverso, né, da nossa agência experimental de comunicação, e hoje estagia na Secretaria da Cultura aqui de Caxias do Sul. Seja bem-vinda de volta ao Multiverso, Cami. Oi, gente. Tava morrendo de saudade daqui. Oh, que fofinha. Eu vou começar te perguntando como é que foi a escolha do curso. Como é que tu decidiu que queria jornalismo? Quando que virou essa chavinha pra ti? Então, meu 3º ano foi na pandemia, né? E até lá eu não sabia o que eu ia fazer, assim. Mas, tipo, desde pequena, assim, eu sempre me interessei muito na área de fotografia. Então, até meu 2º ano, assim, do médio, eu pensava que eu ia fazer fotografia. Só que aí na pandemia eu comecei a pensar em outras áreas. Então foi para gastronomia, turismo, foi para letras. E um dia, numa aula que eu estava tendo de redação, a minha professora comentou que se ela não tivesse seguido no caminho de ir para letras e tudo mais, ela iria para o jornalismo. E aí nisso falei, vou dar uma pesquisada, né, no curso, ver e tudo sabe? mais. Né, vamos dar uma olhada. E aí eu vi que jornalismo juntava tudo que eu gostava. A parte da escrita, a parte da foto, a parte também de juntar as línguas. Então eu me interessei. E eu falei, então tá, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. E a gente sabe que atualmente, né, a gente sofre um pouquinho de preconceito, digamos, Muito. né, nas profissões que não são medicina ou direito. Sim. Eu queria saber como é que foi a reação dos mais próximos, dos seus pais, familiares, amigos, enfim, quando tu disse que queria fazer jornalismo. Olha, minha mãe me apoiou super. Tipo, ela falou, se tu quer, vai lá, é isso. Até porque a minha mãe é bem engraçado, porque se fosse por ela, eu seria aeromoça, gente. Ai, meu Deus. Então, assim, quando eu falei que eu ia fazer jornalismo, ela super abraçou, assim. Todo mundo à minha volta também super abraçou, porque eu sou uma das poucas da minha família que tem faculdade. Então, pra eles, eu fazer faculdade era algo essencial, independente da área que fosse. Então, eles super me apoiaram, assim, e eles acham incrível, né? Porque não é uma área tão Que bom. comum, Sim. digamos assim, né? E o que te fascina no jornalismo? Olha, agora, assim, depois da experiência do rádio, é o rádio. É a área que eu gosto bastante, assim, o áudio me prendeu e me pegou muito, assim, mas eu também continuo ainda fascinada pela fotografia. Então, fotojornalismo e o rádio são 2 caminhos, assim, que me fascinam muito. Então, já puxando esse gancho, a Cami tá no 3º semestre, como eu comentei, né? E seria quase metade do curso. Quais cadeiras que tu tá mais ansiosa pra fazer? Olha, eu vou falar as que eu peguei no próximo semestre, tá? Que eu tô muito ansiosa pra fazer de entrevistas, de fontes, entrevistas e tratamentos de dados que eu peguei. E também as oficinas de jornal, né? De jornal de rádio, no caso, né? Essas que tem mais o áudio envolvido, toda a parte de rádio, assim, acho que é as que eu tô mais ansiosa pra fazer. Que legal, a gente vai ser colegas, inclusive. E eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória profissional aqui no estágio e agora na Secretaria da Cultura, onde tu tá. Então, quando eu entrei aqui, eu não sabia nada, né? Até porque fazia um mês que eu tava no curso. Então, foi entrar no curso e já foi entrar também direto no estágio. E aí, quando a gente chegou aqui, foi uma surpresa pra mim ter ficado no rádio, porque aí eram várias pessoas e cada uma ficava numa área diferente, né? Então, e aí eu vim parar no rádio. E aí foi uma surpresa porque eu não fazia ideia do que ia acontecer, né? Quando eu entrei, a gente era em 3. A gente era eu, o Luan e o Paulo. E aí o Paulo, ele tinha o programa dele era de games, né, Miguel? Isso, gameplay. Isso. Ele tinha o programa de games dele, e aí eu lembro que nessa primeira hora, assim, era das 5 às 6 o programa, e a gente só entrava, eu e o Lu, acho que depois de umas 2 semanas, assim, a gente entrava pra falar só as notícias geraizonas, assim, e aí depois, mais pra frente, a gente começou também a entrar mais no programa, até porque, se eu não tô enganada, o tempo dele cresceu, então a gente apresentava das 3 às 6 Nossa. o programa. E aí a gente
meio que aí tinha o Paulo, que fazia, tipo, tudo assim, ajudava a gente nas entrevistas e tal, porque ele tava aqui mais tempo, então ele sabia mais. Só que nisso, o Paulo saiu. E aí a gente não sabia muito bem ainda fazer a locução, eu tava aprendendo a técnica ainda. Então, meio que eu e o Luan, a gente, tipo... Se virar. Foi, sabe? Vamos lá, vamos apresentar. Óbvio, o Miguel ficava junto, tudo mais, sempre ensinou a gente e tal, né? Mas, tipo, a locução, vocês sabem, né? Tem que ser, né? Então, e a gente foi assim. E daí, de lá pra cá, ficou eu e o Luan apresentando o programa. E aí, a gente teve muita entrevista, muito erro também, que, né? Normal. Muita entrevista, a gente fazia quadros muito legais, a gente viveu muita experiência boa aqui na rádio. Mas como tudo acaba, né? Em abril, acho que foi março desse ano, eu saí daqui e estou agora lá na secretaria. E na secretaria também está sendo uma experiência incrível e tudo mais. Estou aprendendo muito. Então, acho que por eu agora é mais isso. E já puxando agora para divertir os nossos ouvintes, conta alguma experiência, assim, que tu e o Lua tiveram algum erro de backstage, assim, que foi o mais marcante, tipo, meu Deus, que cagada, assim. Assim, pelo que eu lembro mais, assim, tá até registrado, tá no YouTube. Só pra gente ficar, né, pra servir de consolo pra gente que tá aprendendo também. Então, a gente, como eu falei, ainda tava o Paulo ainda, e era nós três Nós três, né, e ele fazia ancoragem, eu e o Lua de co-host e tudo mais. E aí, teve uma entrevista com o Frei. E aí... O Paulo, em vez de apresentar o Frei e falar o nome do Frei, ele passou pra mim apresentar. Só que eu lembro que aquele dia tava cheio aqui. Tava lotado aqui, assim, de pessoas. E tava mais o Frei na minha frente. E aí eu fiquei nervosa e eu esqueci o nome do Frei. Então, na hora que ele falou... Camila, com quem que a gente tá? Eu só lancei, a gente tá aqui com o Frei. E continuei. E ela ainda não lembra o nome do Frei, porque ela não disse ainda como é que Frei Jaime BTV. Agora sim. Frei Jaime BTV nos abençoar. Isso aí. E aí tem até no YouTube a entrevista e, enfim, eu fiquei nervosa e esqueci o nome do Frei, foi isso. A gente já tinha ouvido essa história, inclusive a gente assistiu o vídeo. Eu acho que serve de aprendizagem. outro errinho, um dia assim, o Miguel nem sabe desse, olha só. Foi que um dia estávamos eu e o Luazinho fofocando aqui. Estávamos fofocando. E aí o Miguel sempre falava, quando desliguem os microfones, né? Baixem ali. E a gente fez isso, a gente baixou realmente e tava tocando música, então a gente ficou conversando assim e a gente tava numa fofoca bem pesadinha, não lembro o que era. Não lembro sobre quem? Não lembro sobre quem era. E quando eu olho pra mesa, o microfone tava ligado. Mas tava baixo, então não deu pra ouvir nada, né? E a música tava alta, então não deu pra ouvir nada. E também logo que a gente viu, já desligou e tudo certo. É sempre no momento da pior fofoca que esquece o microfone. Que acontecem esses probleminhas. Eu queria que tu contasse como é que é o teu estágio na Secretaria da Cultura. Tipo, o que tu faz, em que área, mais ou menos? Então, lá na secretaria são divididos por departamentos, né? Eu fico no departamento de comunicação. E lá a gente é em 4. É eu, né? A Romila, que é a minha chefe. E aí tem mais os 2 meninos que eles fazem toda a parte dos cards, tudo que vai para as nossas redes sociais. Então eles fazem essa parte, assim. E aí eu e a Romila, a gente faz mais a parte dos releases. Então tudo que é de release que chega pra gente, a gente arruma eles e manda pra imprensa. Então, a gente faz mais ou menos essa parte, assim. A gente grava também conteúdo para as nossas redes sociais, então a gente também alimenta as nossas redes sociais. Eu acho que é mais isso, a gente alimenta mais as nossas redes sociais, faz toda a parte dos releases. A gente também, quando tem evento, a gente vai lá fazer fotinhos e tudo mais. E é isso. Que legal. E sobre o jornalismo em si, tem alguma área específica que, tipo... Claro que ainda metade do curso, assim, mas que tu já tem alguma ideia que tu pretende seguir? É muito complicado falar. Todas. Pretende seguir, assim, porque eu ainda tô tendo experiência agora na parte escrita e tive no rádio, né? Eu acho que eu
queria ter mais experiências em todas pra, né, falar assim. Mas uma que eu percebi pelas cadeiras, assim, que eu já fiz, que eu não me dou tão bem, porque eu fico muito nervosa, é na TV. Eu fico muito nervosa, então essa área talvez eu teria que explorar ela um pouquinho a mais, hein? Mas explorando, né? Tudo é Vamos- possível. Tu tem alguma meta na profissão? Olha, assim, a minha meta quando eu entrei no curso era... Meu Deus, eu preciso entrevistar a Glória Maria, mas infelizmente ela morreu, né? Aí Infelizmente. Infelizmente ela morreu, então agora... Eu não sei, quando eu entrei, assim, tipo, botei na cabeça, irei fazer jornalismo, eu queria muito ir pra área, tipo, de ser correspondente lá fora e tudo mais, sabe? Então, talvez explorar um pouco a profissão lá fora, sabe? Sim. Sair aqui do Brasil, acho que seria uma meta. E tu comentou da Glória Maria, tem alguma outra pessoa que seja tua inspiração, assim, na Sim, profissão? e eu conheci ela, entrevistei ela, foi muito massa, que é a Daniela Fante, a radialista da sim. Atlântida, sabe? É, tipo, já ouvia ela e tudo mais, e o dia que a gente entrevistou ela e conheceu ela, eu percebi que, tipo, eu quero ser essa mulher, sabe? Eu quero ser ela. Eu quero ser ela, porque realmente ela é minha inspiração, sério. E mais alguém que tu queira citar que tu, tipo, é teu sonho entrevistar? Não necessariamente da área, pode ser qualquer pessoa. Meu Deus! Miguel Zamboni. Tem tanta gente, né, que a gente gostaria de entrevistar, assim, mas agora, meu Deus. Minha cabeça não passa ninguém, mas com certeza vai ter alguém, gente. Deixa eu pensar, assim. Nossa, se fosse em outra época da minha vida que o Miguel me zoava, eu ia falar, BTS, mas não, não é. Não mais. Não mais, assim. Óbvio, se entrevistar eles, assim, é sensacional, mas não sei, gente, não consigo pensar em ninguém agora. Não pode pensar, depois a gente Tá volta. bom. E a Camila participou do Festival Comunicaverso nesse ano como participante e no ano passado como organização, né? Que ela era estagiária aqui da agência, como a gente comentou. Como é que foram as suas experiências, tanto como organização quanto como participante? Então, eu vou ser bem sincera que eu curti mais ficar na parte da organização. Tipo, a gente aqui na rádio, a gente ficou fazendo toda a cobertura ao vivo aqui, no outro ano, né? Aqui na rádio foi muito senso, assim, tipo... foi uma experiência muito legal, porque a gente tava ali por dentro de tudo e tudo mais. E aí, esse ano, participando, assim, tipo, tu não fica por dentro de tudo que tá rolando, sabe? Tu fica meio... Sim. Tu fica presa em querer fazer, entregar as coisas que tinha e, tipo, tu fica presa ali naquilo. Quando tu vê, já passou o tempo, assim. E aqui eu tava sabendo, tipo, tudo que tá acontecendo lá fora, tudo, né? Tipo, eu sei coisas que vocês não É, sabem. sabe? Então, tipo, eu acho que eu preferi mais na parte da organização mesmo, tá? Foi bem legal a experiência. E tu, quais as suas expectativas, na verdade, pra segunda metade do curso? Muito aprendizado, esperamos. Muito aprendizado. Não, acho que é muito aprendizado, assim, muito... Eu quero agregar mais experiência ainda, sabe, Sim. na minha carreira. Então, eu quero Como que seria a palavra? Me superar mais do que eu já fiz, sabe? Sim. Agregar mais coisa, fazer mais coisa ainda, ter mais conhecimento, acho que é isso. E tu tem alguma dica pra quem tá começando no curso? Uma dica. Eu acho que sempre ter, tipo, uma rede de apoio, assim, eu diria. Fazer amigos, É sabe? importante mesmo. É importante, porque é muito legal tu conhecer as pessoas, sempre tá conversando e sempre tá por dentro de tudo que pode estar rolando, sabe? Então, fiquem sempre atentos ao que tá rolando, sempre também grudem nos professores. Todo mundo sempre fala isso, mas é verdade. Os professores, eles ajudam bastante, então... São queridíssimos São todos. queridíssimos, principalmente o nosso coordenador, Jacó, né? Beijo, Jacó. Beijo, Jacó. Vamos ver se ele tá ouvindo, depois eu vou pedir pra ele se ele ouviu. Um querido, ele sempre tá disposto a ajudar, então é isso. Grudem nos professores e façam amizades. Eu acho que é o mais importante, assim. Viu, galera? Já anotaram as dicas da Camila, então, né? A gente anotou também, porque a gente tá indo pro segundo semestre, né? Finalizando. A gente tá vivendo o nosso primeiro final de semestre. Pânico. E como tá sendo? Pânico. Olha só, eu... Ela tá me entrevistando. Ai, que chique! Mas enfim, vamos superar, não é mesmo? Vai dar tudo certo. E pra gente fechar, eu queria que tu indicasse uma música pra gente e pros nossos ouvintes. Uma música... BTS, brincadeira.
Uma música que veio na minha cabeça que a gente ouvia muito aqui, que era Say Nothing, acho que é da Maya Flume. Ó, Tem vamos aí, ver se Miguel? vamos ver se tem ainda. Era da nossa época. Ah, eu também queria mandar um beijo pro Luan, meu parceirinho de rádio, tá? Beijo, Luan. O Luan vai vir, inclusive, a gente vai marcar com o Luan. Fiquem É, o tranquilos. quadro Aluno Como a Gente, e Tá muitos bombando, alunos. bombadíssimo. Quando você menos imagina, você vai poder estar aqui. É, olha aí. Aguarde o convite. Vai tocar ainda hoje o pedido aí da Camila. E temos uma outra que é uma homenagem pra ela também. Oxi. Que era Ó, outra, depois a outra gente que vai tocava muito aqui também. Olha aí. Daqui a pouco ela vai saber. Então, Camila, muito obrigada pela participação. A gente ficou muito feliz de te ter de volta na rádio. Estamos sempre de portas abertas. A gente se inspira bastante em ti, né? Que vocês foram os nossos... Antepassados. Exato, então a gente ouve bastante de vocês. E é uma honra poder estar aqui contigo. E aprendemos no mesmo ambiente que tu aprendeu. Muito obrigada pela participação. Ai, gente, eu que agradeço o convite. Com certeza estarei mais vezes aqui, obviamente. E eu fiquei bem feliz de retornar aqui à rádio. Sempre é bom estar perto de vocês.